5h31, estou de volta no nosso Ponto a Ponto desta quarta-feira e você já deve ter escutado ditados populares como manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou até mesmo algo do gênero, aqui fazemos assim, se você não gostar, pode procurar o seu caminho. Acontece que muitas vezes nesses ditados estão refletidas as crenças e a cultura das pessoas, nos casos mencionados, uma cultura negativa em relação à liderança, e é sobre liderança o meu papo com ele, que é Master Coach e especialista no assunto, Valdez Monterazzo. Como vai, Valdez? Muito boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo teu convite de participar aqui do teu programa. Muito boa tarde, de verdade. Já trabalhas com liderança faz tempo, Valdez? Já faz alguns anos, tanto atuando como líder em algumas organizações, como também treinando e assessorando líderes de diversos segmentos. Então, sim, é uma temática que eu venho trabalhando há bastante tempo. Ô Valdez, nem todo chefe é um líder, certo? Corretíssimo, corretíssimo. A gente fala de ser chefe é uma posição, né? Uma posição que você tem quando você está trabalhando em uma empresa, enfim, em alguma organização. Mas ser líder é algo muito diferente. Ser líder é uma habilidade comportamental. Você é líder quando você é reconhecido como tal pelos seus liderados, quando você obtém o engajamento deles, que, por sinal, é uma das maiores crises hoje quando se fala de gestão, quando se fala de liderança como um todo. Porque eu posso ter um chefe na minha empresa, mas o meu líder ocupa um outro cargo totalmente diferente. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E cabe ao chefe oportunizar essa liderança ou rola até uma ciumeira quanto a isso nas empresas pela tua observação nesse trabalho? É muito interessante o teu ponto de vista, principalmente porque ser chefe não tem nada a ver com ser líder. Quem nunca, né, teve em seu trabalho alguém que era teu chefe, mas você não respeitava, ou que não tinha o teu engajamento. E acontece que chefes podem se tornar líderes, sabe, Pete? Eles podem se tornar gestores melhores. Basta que eles aprendam a desenvolver certas habilidades comportamentais e evitar certos erros que são bem comuns em chefes, em gestores que estão em desenvolvimento, você entende? Alguns erros primordiais. Para isso, sim, eles se tornarem realmente líderes, e quando a gente fala que eles são líderes é porque eles têm o engajamento. Eles têm, vamos dizer, o respeito dos seus liderados, dos colaboradores. E sim, pode rolar uma ciumeira, sim, com certeza. Porque o chefe por si só, todos nós podemos ser, né? Muitos chefes são donos das empresas, aquela coisa toda, mas não são necessariamente líderes. Aí eu te pergunto, para ser um líder, eu já nasço com esse potencial ou a liderança ela é capaz de ser desenvolvida? Eu posso pegar alguém extremamente cru na minha empresa e transformá-lo num líder, Valdez, ou é mais difícil? Imagina. Líderes são forjados. É muito difícil alguém, não estou dizendo que não exista, tá bom? Mas é muito difícil alguém nascer com a habilidade inata de liderança, sabe? Líderes corporativos, líderes do mundo dos negócios e até líderes comunitários, eles são formados tanto pela circunstância da vida, como também por vontade própria, de procurar a qualificação necessária. E empresas, de uma maneira geral, elas podem e devem investir na formação dos seus líderes, ou seja, formar as pessoas da sua base para ocupar cargos de gestão. Por sinal, grandes empresas, inclusive empresas brasileiras, já fazem isso e contam com programas incríveis de desenvolvimento de lideranças. Ou seja, por sinal, empresas podem ganhar muito a lealdade de seus colaboradores ao fazer isso, ao investir em treinamento e desenvolvimento e, naturalmente, grandes resultados, inclusive resultados financeiros, através de pessoas muito mais bem qualificadas. E como que um líder pode dar um cartão vermelho, puxar uma orelha de um colaborador? Isso é uma pergunta muito interessante, sabe? Até porque quando se fala, até pegando a perspectiva da tua primeira pergunta, o chefe ou o líder, né? Existem certos erros comportamentais que eles acabam muito com o engajamento, a motivação do time. E que líderes cometem esses erros historicamente há anos, sabe? Muito já foi falado, mas ainda assim
Muito pouco é aplicado no mundo dos negócios de maneira mais objetiva, de maneira prática. Que erros são esses, sabe? Eu estou falando de agressividade na forma de se comunicar, na forma de se agir, de líderes em especial. Ou seja, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser humilhado. Inclusive, existem muitos processos trabalhistas devido a vamos dizer, essa falha, esse gap na liderança. Outros erros incluem até mesmo a competitividade dos líderes, dos gestores, até mesmo com a própria equipe. Ou seja, imagina, em vez dos líderes, dos gestores, fomentarem, treinarem, desenvolverem a equipe para que ela sim faça o trabalho, é muito comum se enxergar gestores, chefes em empresas onde eles competem com a própria equipe. E erros como também a própria impaciência, sabe? Esses são, são gaps comportamentais que podem ser desenvolvidos e que, se não forem, eles atrapalham e muito a condução de negócios, de áreas, ou seja, eles atrapalham muito a evolução numa carreira corporativa ou então no desenvolvimento de um negócio, porque, no final das contas, se precisa, por mais tecnologia que se tenha, por mais recurso que se tenha, o trabalho é feito por pessoas, e pessoas motivadas, pessoas que compram a ideia, que fazem realmente a roda girar, sabe? Eles dão resultado, né? Isso é indiscutível, né, Valdez? O colaborador é motivado, ele vai te apresentar um resultado bom, né? Se tu estimula isso a ele, né? Exatamente. E eu acho que a grande sacada do líder também, Valdez, já te cortando e tu já dá sequência, é que ele tem que acreditar no potencial individual, né? Que é 1 a 1, e ele tem que apostar no crescimento coletivo. Então, ele tem que fazer a junção desses dois para formar um time que funcione, né? E apresente um alto rendimento. Você está corretíssimo. Um dos grandes papéis de um líder, de um bom gestor, é o de desenvolver a equipe, sabe? É de desenvolver cada colaborador. E cada colaborador ele passa por todo um período, uma fase de desenvolvimento, desde quando ele entra numa empresa, que ele tem, em geral, um baixo nível de competência, até porque ele é novo, somente que ele está um expert na área dele, pode até ser promovido, sabe? A gente fala que um profissional, ele está bom, vamos dizer, apto, ele tá bem para seguir uma carreira de gestão, quando ele junta 2 elementos que aparentemente são opostos. Um deles é a liderança, que tem a ver com aspectos comportamentais, ou seja, de ele conseguir o engajamento das pessoas, e o outro ponto é a gestão propriamente dita, que tem a ver com acompanhar tarefas, tem a ver com acompanhar indicadores, acompanhar números, e é nesse ponto que, em geral, alguns dos pecados que eu falei anteriormente, de impaciência, de agressividade, falta de competitividade, eles vêm à tona, sabe? De querer somente busca por resultados que ela tem que acontecer de maneira muito natural em qualquer empresa, até porque tem toda uma questão financeira a ser cumprida, mas não pode se esquecer que são pessoas que conduzem o dia a dia das empresas, e se a busca por resultados ela não favorecer o bom relacionamento e a boa convivência, ou seja, o engajamento dos colaboradores que participam daquela empresa, naturalmente, por consequência, os resultados também serão comprometidos. Porque pessoas insatisfeitas geram resultados duvidosos ou até muito baixos, ou até literalmente eles saem da empresa e procuram um lugar melhor. Enfim, eu acho que a gente vê isso todo dia, eu pelo menos nas empresas que eu faço algum tipo de trabalho, acompanho isso muito de perto, sabe? Então é algo bem crítico a ser trabalhado e há de se ter muita sensibilidade quanto a isso. E o líder pode ser amigo do seu colaborador ou essa intimidade pode atrapalhar o negócio? Olha, vamos dizer, é um limiar que não dá para dar uma resposta direta, mas em geral, sabe? Em geral, na maioria dos casos, uma intimidade excessiva pode até atrapalhar, não que ela seja proibida, não é isso, sabe? Mas existe uma questão de uma certa postura, um certo respeito que tem que existir. Por sinal, o que é o mundo ideal, sabe? É existir exatamente o respeito. Respeito do colaborador perante o líder e do líder perante o colaborador. Hoje em dia, até falando sobre isso, barreiras de hierarquia é uma tendência que elas sejam cada vez menores. O que eu quero falar por isso? Aquela hierarquização de o chefe ser aquela figura máxima de poder está cada vez menos comum em organizações mais modernas, sabe? Isso não quer dizer também que
o líder precisa ser o amiguinho. Esse não é o ponto. O que o líder precisa fazer é ter um engajamento, é promover um ambiente propício, um terreno fértil, para que equipes se sintam bem e trabalhem da melhor maneira possível. Se isso se transformar numa amizade, ótimo. Mas ninguém precisa ser amigo de ninguém, esse não é o ponto, não é o X da questão, sabe? Também não é proibido. Até porque somos seres humanos, né? Porém, o foco é o business. Como é que anda a liderança feminina no mercado de trabalho, Valdez? Olha, é exatamente igual à liderança masculina. Por sinal, eu tenho orgulho de acompanhar diversas líderes e empreendedoras femininas. E eu até dou um recado para meus parceiros do sexo masculino, que é o seguinte: cuidado que as mulheres estão dominando o mercado corporativo e fazem isso muito bem. Bom demais. Tem algum recado final aí para a nossa audiência? Claro que sim. O recado final é que, se você que me escuta agora, você sente a necessidade de se tornar um melhor líder, um melhor gestor, saiba que existem formas para isso, existem ferramentas, existem metodologias que podem te auxiliar e muito nesse teu desenvolvimento, na condução perante a tua equipe e no desenvolvimento do teu negócio. Até porque, no final das contas, todos nós somos líderes. Quer você esteja na posição de chefia ou não. Nós somos líderes de nossas famílias, de nossas comunidades e alguns até mesmo líderes, gestores em nossos trabalhos. E negligenciar isso é um fator que pode atrapalhar e muito o desenvolvimento de uma carreira, o desenvolvimento de uma empresa e até a tua vida em maneira geral. Então, o recado final é que, se nossa geração, se nossos profissionais forem melhores líderes, naturalmente, nós teremos pessoas mais engajadas, ou seja, profissionais mais capacitados e pessoas muito melhores. Muito obrigado pelo tempo aqui na tua rádio, no teu programa. É uma honra participar aqui. Lembrando que liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer, né, Valdez? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Esse é exatamente o conceito do engajamento. Fomentar as pessoas de tal forma que elas façam porque querem, não porque são obrigadas. E quando isso acontece, você imagina que os resultados são muito mais impactantes, os resultados vêm de maneira muito mais abundante. Legal. Forte abraço, bom trabalho aí, Valdez. Obrigada por atender a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado, bom programa. Até mais. Eu conversei com o Valdez Monterazzo, ele é Master Coach e também especialista em liderança e negócios, falando um pouquinho aí do tópico que bons líderes não devem fazer. 16 minutinhos para as 6, eu vou pro